Muito bem, dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. E lembrando sempre, às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana, em diferentes horários, diferentes momentos, para estarmos juntos também aqui na programação da nossa TV Galega. E, claro, também dividindo esse espaço com você aí do outro lado. E continuamos com a temática violência contra a mulher. E agora uma nova convidada, especialmente aqui conosco também aqui, a doutora Quitéria Tamanini Vieira, juíza da primeira vara civil da comarca de Blumenau. Doutora Quitéria, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Olá, Denise. Cumprimento você e todos os telespectadores, dizendo da alegria de estar aqui conversando sobre um tema tão importante. Então, obrigado por essa oportunidade. Pois é, uma necessidade urgente continuarmos falando sobre essa realidade, a violência doméstica, a violência contra a mulher. No mês de março ganha muita evidência, mas assim os meses vão passando e essa matemática precisa continuar também nessa roda de discussão. E agora, recentemente, teve também uma roda de conversa promovida pelo Tribunal de Justiça, que justamente fez uma relação entre essa violência doméstica, violência contra a mulher, envolvendo também um abalo emocional, a saúde mental das nossas mulheres, e tem uma grande relação, né, doutora? Sim, total relação, total. Basta nós pensarmos em como nós nos sentimos quando estamos envolvidas em algo que nos desequilibra interiormente, emocionalmente. E o conflito, por sua natureza, ele faz isso, ele causa um impacto. O problema não é propriamente o conflito, porque a nossa vida é permeada de conflitos, desde a hora que nós acordamos até o anoitecer. Não é isso, e muitas vezes não, eu diria que sempre. Ele pode nos trazer uma grande oportunidade de aprendizado. O problema está na forma como nós lidamos com os conflitos. E quando eu penso nos conflitos familiares, então, pensando agora nos relacionamentos, muitos deles permeados de violência, de intolerância, aí eu me pergunto sobre a convivência humana. Então, quando você fala em violência doméstica, na minha mente a primeira palavra que vem são a convivência e as múltiplas violências que acontecem num mesmo espaço de convivência. Então, essa reflexão que nós fazemos aqui é para que cada pessoa que nos ouve agora possa se questionar, mas como eu me comporto, qual é o meu papel diante de uma situação que pede de mim um pouco mais de tolerância, que pede de mim um pouco mais de paciência, de escuta. Porque se houvesse, eu vou falar só da escuta, se houvesse, Denise, um pouco mais de escuta, e para isso a gente tem que ter paciência e tolerância, o cenário seria outro já, porque daria espaço para o diálogo, que é a primeira coisa que falta quando vem a violência psicológica, quando vem a violência física e qualquer outra forma de violência. Então, o grande apelo que eu faço à humanidade tem a ver com o grande desafio desse século, que é dialogar. Isso esse diálogo, doutora, ele vem diminuindo com o passar dos tempos. A gente pode colocar dessa forma também, quem sabe até uma das razões para o aumento do número de casos de violência ali no seio familiar, envolvendo o marido, envolvendo a esposa, não deixando que os filhos também acabem, né, sentindo tudo isso, porque eles também são esponjas e refletem tudo isso também na criação dos próprios filhos. Está faltando esse diálogo, as pessoas estão cada vez mais impacientes, digamos assim. Isso. E a impaciência decorre dos não ditos, decorre daquilo que você guarda na gavetinha sobre algo que você queria dizer, algo que você queria fazer, algo com que você não concorda. E a divergência, como eu disse, ela é natural, ainda mais numa convivência onde uma pessoa traz uma história e a outra pessoa traz outra completamente diferente. Então é natural que divergências aconteçam. Mas a pergunta que fica é como nós temos lidado com essas divergências. Se a gente se posiciona antes de dar ao outro a oportunidade de perguntar a ele o que ele acha a respeito, como ele se sente, como ele gostaria que fosse, o que importa para aquela pessoa ou por que aquilo que ela diz que importa. Então, por que isso é importante para você? A própria palavra importa, ela tem tanto significado, né? Porque quando alguém se importa conosco, nós nos sentimos acarinhados, nós sentimos que pertencemos, nós sentimos o afeto vivo nas relações, quando alguém se importa conosco. E o convite que fica é para que nos relacionamentos a pessoa se pergunte até que ponto, para além de achar que eu me importo com a outra pessoa, eu demonstro isso. E a principal forma nós podemos fazer uma enquete, eu tenho certeza do resultado, vai ser me ouça. Me ouça, dê espaço para que eu fale o que eu de verdade sinto, sem que eu me sinta julgada, sem que você se sinta ofendido por qualquer coisa que eu vá dizer.
Mas a palavra, Denise, ela tem circulado muito pouco. E eu diria que esse é o principal legado que os pais poderiam deixar aos seus filhos. Porque, como você disse, eles são esponjas, sim, principalmente porque a casa é um grande espaço de aprendizado. Então, eles aprendem não só com aquilo que você, pai, você, mãe, diz, mas com aquilo que vocês fazem. As crianças observam e assimilam. Imagina que maravilhoso, diante de uma divergência de ideias entre o pai e a mãe, o filho poder observar que o pai se preocupa em saber porque a mãe pensa daquele modo, que a mãe consegue expressar isso para o pai e vice-versa. Não tem nada mais importante na educação que nós podemos dar aos nossos filhos que não esse aprendizado. O presente seria para todos nós, então, cultivar, fomentar e trazer para nós como ordem do dia a palavra respeito, doutora. Sim, a palavra respeito. E o respeito, se nós pensarmos no autorrespeito, o que nós precisamos para sentir que nos respeitamos é ser quem nós somos. Esse é o grande apelo, é o grande pleito das mulheres. Quando nós conversamos, em geral, com elas, o que elas pedem é o direito de ser quem são. Mas como eu vou conseguir um espaço de ser quem eu sou se eu não puder expressar isso que eu penso? E você comentou, Denise, sobre o encontro que aconteceu no tribunal recentemente, né? Estava presente uma psicóloga, uma assistente social e eu, além da moderadora fantástica. Assim, foi um evento muito maravilhoso e ele está disponível no YouTube no canal do próprio Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ali a gente viu muito, assim, muito aprendizado, né? E numa das oportunidades eu comentei sobre uma carta que estava num artigo de um livro que eu tinha lido, onde o organizador, o facilitador de um encontro entre homens que participavam dos encontros entre homens autores de violência, perguntava para esses homens, mas o que você acha que você pode dizer para aqueles outros homens a respeito do que você aprendeu com a sua experiência? Enfim, para a humanidade, né? E um dos homens que participou dos encontros disse isso: eu gostaria que tivesse mais conversa. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar mais com a minha parceira, e olha que lindo. Ele disse, eu gostaria que alguém tivesse conversado comigo naquela época, porque certamente talvez ele não tivesse os recursos necessários para ele administrar as próprias emoções, enfim, e conversar com aquela parceira. Mas, porque eu estou imaginando um ambiente de conflito muito acentuado, mas alguém que percebeu, algum amigo, algum parente, poderia ter chamado para um diálogo e quem sabe as coisas pudessem ter sido diferentes. Então o apelo que esse homem trouxe foi, eu queria ter tido uma oportunidade de conversa. E isso nós podemos fazer enquanto nós estamos com os nossos amigos, em qualquer ambiente, numa reunião de amigos, ou quando você cumprimenta um colega de trabalho e percebe que algo está acontecendo. A gente está cansado como humanidade de responder aquela pergunta, oi, como você está? Ah, tá tudo bem, nossa, que calor, né? Puxa vida, muito trabalho. Esse é o básico. Mas quando a gente se conecta de verdade com alguém, quando a gente desenvolve empatia por alguém, nos olhos da pessoa a gente pode perceber que talvez ali exista um pedido para um diálogo, para um café, para uma oportunidade de escuta. E eu acho que esse é realmente o caminho que nós podemos trilhar para tentar ver um cenário um pouco melhor. Cenário esse que poderia também ser diferente de muitos dos casos que chegam até vocês no fórum, vocês como juízes, advogados também ali mediando, acompanhando as sessões. Muitos dos casos poderiam ser, de repente, diferentes se o diálogo estivesse mais presente, se o respeito estivesse mais presente. Quem sabe aquele sangue nos olhos, digamos assim, daquela raiva momentânea, ela seria menos intensa se a conversa fosse mais franca? Com certeza. E tem muitos aprendizados que nós, como humanidade, não tivemos e podemos ter a qualquer momento da nossa vida. Um deles é de prestar atenção nas nossas próprias emoções, é entender o que está se passando aqui. Porque, como eu tenho dito, o corpo não mente. O corpo nunca vai mentir para você. Se o coração está acelerado, se está palpitando, se você está tremendo, se você está nervosa, alguma coisa o teu corpo está sinalizando. E ele não mente. Nós mentimos. Como eu disse, a gente até diz que está tudo bem quando não está. Mas o corpo não mente. Então, quando a gente começa a desenvolver esse autocentramento, autoconhecimento e de percepção na gente, a gente pode perceber que talvez o nosso estado emocional naquele momento não seja o melhor para uma conversa difícil, para uma conversa mais desafiadora.
Quando a gente estuda, a gente aprende que nessas horas, se eu sinto que eu não estou num equilíbrio necessário para lidar com algum assunto difícil com você, eu posso te dizer, olha, Denise, esse assunto que você me traz é tão importante que eu gostaria de conversar com você mais calmamente, mas nesse momento eu não me encontro em condições. Tudo bem para você se a gente puder conversar amanhã sobre isso? Você vai entender que não é que eu não queira conversar, mas nesse momento a conversa não vai ser frutífera, não vai ser boa. E eu estou falando amanhã, mas numa convivência pode ser 10 minutos. Pode ser ir lá na cozinha tomar uma água e passar um chá, bem calmamente, sabe? Olhar para a natureza, respirar profundamente e voltar diferente, mas voltar mais equilibrado. Porque quando o sinalizador do carro, ali o painel, tem uma luzinha vermelha, a gente costuma prestar atenção. A gente não costuma andar com o carro se dispara uma luz vermelha. Eu estou falando de um carro. Mas a nossa luzinha vermelha, ela dispara e a gente faz de conta que não está acontecendo nada e continua tocando a vida. Então, prestar atenção no que sentimos é um primeiro passo para a gente entender como a gente pode lidar com as situações difíceis, as conversas mais desafiadoras, na convivência que exige tudo isso de nós. Eu poderia estar falando de um relacionamento amoroso, mas eu poderia estar falando também da relação com os filhos, na relação no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. A vida pede para nós um pouco mais de observação e de cuidado com o outro e de cuidado para conosco mesmo. A senhora sentiu nessa roda de conversa que participou no Tribunal de Justiça que, de repente, ali já poderia ser o começo, ou já é o começo de uma tentativa, uma vontade justamente de poder realmente, ao invés de trazer tantos problemas, apresentar soluções para, quem sabe, poder diminuir o peso desses problemas e não deixar que essa corda rompa o quanto antes, doutora? Não tenho dúvida. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso que nós fizemos lá na roda e tantas outras iniciativas que acontecem, tem a ver com a prevenção. E a prevenção é aquilo que vem antes e pode evitar tantas feridas, pode evitar tantas dores, né? Como aquele homem disse na carta, né? Se tivesse havido uma conversa. Talvez você que nos assista agora possa estar pensando, puxa vida, eu sei com quem eu gostaria de conversar, vou chamar para um café, sabe? Então, a gente pode transformar as realidades quando a gente se dá conta da importância das conexões, mas das conexões com qualidade, daquela conexão com a outra pessoa, ofertando para ela aquilo que nós gostaríamos de receber, que muitas vezes é um olhar empático, é apenas a paciência e o cuidado na escuta, sem cobrança, sem julgamentos, entendendo que nós somos diferentes mesmo. E sobre o que você falava quando dizia da escalada da violência e das questões que chegam ao judiciário, é chegado o momento de nós fazermos alguma coisa diferente. Uma vez eu ouvi uma frase de um autor, não me recordo exatamente o nome dele, não me lembro se foi o Lai Ribeiro, mas acho que foi, que disse, se você quer colher um resultado diferente, faça algo diferente. Você não pode esperar um resultado diferente continuando a fazer as mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso? O judiciário como instituição continua lá, à disposição das pessoas. A delegacia de polícia continua lá, à disposição também da sociedade. A polícia militar, a polícia civil, nossa, eu poderia estar falando de vários órgãos, a CEMUDES, são muitos os órgãos, né, que estão à disposição da sociedade para atender as situações quando elas acontecem. Mas isso já vem acontecendo há tanto tempo. E o que a gente faz? Olha para as estatísticas e vê números cada vez maiores, né? Antes de conversar contigo, eu olhava as estatísticas desse ano e comparava com as do ano passado e percebia que é quase a mesma, com um ligeiro aumento. O que isso diz para mim? Não propriamente que aumentou um pouco, porque esse número é sempre incerto, já que a gente não sabe qual é a estatística oculta, ou seja, das pessoas que não levam, né, que não notificam os casos. Mas isso só mostra para mim que o que nós estamos fazendo ainda não é suficiente. É importante, precisa continuar a ser feito, as pessoas precisam pedir ajuda, sim, as instituições estão aí para isso, mas algo além pode ser feito para evitar, para ajudar no processo de cura mesmo, de cicatrização. Porque todos aqueles casos que chegam ao judiciário e que acabam com uma medida protetiva, nem sempre terminam num relacionamento desfeito. Pode ser que aquele casal tente reconstituir a vida. E ainda que não seja assim,
eles reconstituirão suas vidas com outros parceiros. Então, sempre há lugar para um aprendizado como esse. E se tem filhos também nesse Nossa. relacionamento, não tem como ter um rompimento total, 100% para o resto da vida. Em algum momento vão ter que mostrar um equilíbrio, né, Nossa. um respeito para poder também falar sobre os seus filhos. Isso, mais ao mesmo ainda tempo, nessa essa maturidade situação. também sendo colocada em evidência. Exatamente. A gente precisa falar com as pessoas sobre a diferença entre parentalidade e conjugalidade. A conjugalidade acaba quando o casamento se desfaz, quando a união acaba, mas a parentalidade não. Aquele filho continua sendo filho, aquele pai, aquela mãe continuam sendo pai e mãe. E o filho, mais do que nunca, numa situação como essa conflituosa, precisa do afeto, precisa do vínculo, e a vida vai exigir desse pai e dessa mãe muita sabedoria, muita calma, muita serenidade para conseguir lidar com tudo isso, administrando construtivamente, na medida do possível, os efeitos disso no trato com os filhos. Doutora Quitéria, é possível, então, reconstruir ou, de repente, juntar os cacos de um relacionamento que, às vezes, terminou por aquele impulso, aquela falta de diálogo, aquele amor que parece que não existia mais, mas ele está ali, só está machucadinho? É possível apostar também nesse novo relacionamento, querendo uma reconstrução e, ao mesmo tempo, por que não colocar também assim, voltar a ser aquele olhar lá daquele momento inicial em que existia um respeito, um zelo, uma vontade de caminhar juntos? Tem muitos casais que conseguem se reconstruir depois de algum problema maior entre eles, né? E também a sociedade tem que respeitar isso, se for o caso, né? Isso. Nós sempre precisamos respeitar, a decisão é sempre da pessoa. E cada pessoa sabe qual decisão tomar no momento certo. Então, não cabe a nenhum de nós julgar nenhuma decisão alheia, assim como nós não queremos que outras pessoas julguem a nossa também. Até porque a gente não sabe quase nada da história da outra pessoa, né? Eu tenho para mim que sim, mas essa pergunta que você traz sobre se é possível é a grande pergunta que deve ser feita para cada uma das pessoas envolvidas no relacionamento. Mas para além do é possível, por quê? Né? Por que nós estamos juntos? Se queremos reatar esse relacionamento, por que nós queremos? É por conta de um vínculo que estabelecemos no passado e que continua vivo? Porque se é por isso, então a vida nos pede alguma mudança. Estamos dispostos a viver essa mudança? E são as respostas que vêm depois dessas perguntas que vão mostrar se o caminho é esse ou não. Porque, como dizia o meu professor de psicologia, nós tínhamos um professor que, diante dos grandes questionamentos da humanidade, ele respondia assim: pode ser que sim, pode ser que não. Para mostrar que sim, todos os caminhos são possíveis. Que conversa gostosa, está terminando o nosso tempo. Se quiser aproveitar os momentos mais para as considerações também aqui, para quem nos acompanha, é sempre um prazer tê-la aqui e ouvir um pouquinho mais também, doutora. Obrigada, Denise. Olha, teria tanto a dizer e eu sei que o espaço sempre vai ser insuficiente, então eu prefiro pensar no poder de uma semente. Eu acho que as pequenas conversas se comparam a pequenas sementes que trazem consigo um grande potencial. Eu espero que aquilo que nós tratamos aqui, de algum modo, sirva para promover em você uma reflexão, não sobre o papel do outro no mundo, mas sobre o seu papel, porque é a partir da nossa transformação que a energia vai se reverberando, e quando a gente muda o nosso tom de voz, a outra pessoa também muda, quando a gente se importa, a tendência é que o outro se importe também, e a partir daí, você, no seu contexto de vida, vai saber como agir. Se você me permite, Denise, eu gostaria de propor a você agora uma brincadeira por conta de tudo isso que nós estamos tratando, porque quando nós falamos em violências, no fundo nós falamos sobre convivência. Assim como quando nós falamos em morte, no fundo nós estamos falando na vida. E nós tivemos recentemente o Dia Internacional da Poesia, então eu gostaria de te convidar a compor comigo a finalização dessa poesia da Rupi Kaur, quando ela diz assim: e a quem nos assiste, sinta-se à vontade para imaginar qual palavra vem agora em você, no seu coração. Diz ela assim: poesia é o idioma que a emoção humana fala. Poesia é ar, é fogo, é água, é terra. Poesia é o ar em nossos pulmões. E ela continua. Então eu diria para você e para cada uma das pessoas que nos escutam, que se eu fosse continuar essa poesia, e eu vou te propor a fazer esse bate-bola comigo, eu dizia que poesia é espaço para mostrarmos quem somos. E eu falaria que poesia é verdade.
Poesia é serenidade para buscar leveza na vida. Poesia é vida. É amor, é o de dentro para fora. Exato. Poesia exato. se permitir também a Isso. pensar e se botar no papel. Isso. O que muitas vezes está aqui dentro da gente. Adorei. Nossa, obrigada. Doutora, obrigada. E a poesia também na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Vamos Isso, deixar a isso. vida mais leve e ao mesmo tempo mais respeitosa. Que E com assim com esse respeito sendo cultivado cada dia mais dentro da nossa sociedade, Sim. dentro das nossas famílias, que os pais se mostrem como exemplos também de Isso, respeito com o isso. seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu parente. Cabe a cada um de nós também essa transformação. Tenho certeza disso. Obrigada. Tá? Obrigada também. Muito bom tê-la aqui. Gente, intervalo comercial e na sequência tem muito mais. Também o assunto passa por poesia, passa pela arte, passa pela cultura, o olhar cultural aqui na nossa cidade. Eu volto daqui a pouquinho, tá?